Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminho Jaruã. Estamos aqui hoje em mais um encontro virtual e vamos conversar sobre a relevância do papel da maternidade na vida das mulheres. Antes de começar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de abordar esse tema aqui com vocês, de trazer esse tema aqui. Eu assisti muitas palestras para a gente poder discutir, palestras de conteúdo muito relevante. Porém, uma coisa que ficou assim muito marcante para mim é que a maior parte das palestras eram conduzidas por homens. Não que eu queira desqualificá-los, as palestras eram muito boas, o conteúdo era muito bom. E também não é que eu não acredite que se a gente não vivenciou uma coisa, a gente não pode estudar e falar sobre aquilo. Não é isso. Mas é que eu acho que é importante que as próprias mulheres, as mães, elas possam deixar suas impressões sobre as suas vivências, né? Que a gente tem que ter essa voz, que a gente sim pode falar sobre aquilo que a gente não viveu, mas quando a gente fala sobre o que a gente viveu, o testemunho ele é mais rico, ele é mais detalhado e ele tem mais chance de encontrar eco naquelas pessoas que também tiveram a mesma oportunidade ou que estão pensando em abrir o coração para a maternidade, né? De sentir na pele a dor e a delícia da maternidade, como eu gosto de dizer. Então, uma certa vez, um espírito disse através de Chico Xavier que toda mulher nasceu, por excelência, para ser mãe da sua própria ou de outra carne. Mas afinal, o que é a maternidade? A maternidade, meus irmãos, é sim uma prova. É uma prova das mais difíceis, por todas as particularidades envolvidas, as necessidades e as responsabilidades. E o que torna tudo viável é o amor desmedido que brota no coração de uma mulher no momento exato que ela lê no resultado de um exame assim, positivo. Ou então, quando ela escuta um coraçãozinho bater dentro dela, dentro do corpo dela, obviamente não é o coração dela, é um outro coraçãozinho de um ser que ela está gerando. Ou simplesmente quando ela reconhece pelo olhar a face daquele que já é seu filho, que já está formado aqui na Terra, mas que chegou na Terra pelo ventre de uma outra mulher. A maternidade é a oportunidade de trabalhar o nosso egoísmo e a possibilidade de evoluir através da educação de um descendente ou não. Gente, é doação pura, genuína e em tempo integral. E é justamente essa doação que torna o amor maternal o mais próximo do amor de Cristo. Justamente por ser um amor que é capaz de tudo, totalmente desprendido, que não espera nada em troca e não busca vantagens. Mas a gente não deve restringir a maternidade ao ato de gerar e trazer uma nova pessoa ao nascimento. A maternidade é um estado duradouro, né? Na grande parte dos casos, graças a Deus, e é uma qualidade de quem é mãe. E quem são as mães? Bem, mãe é toda e qualquer mulher disponível para amar com devotamento e incondicionalmente o outro espírito que lhe é confiado por Deus por um período de vida. Não que os homens, os pais, eles não tenham uma parcela na responsabilidade, na educação e na condução dos filhos. Porém, a pergunta de número 821 do Livro dos Espíritos nos diz que as funções às quais a mulher foi destinada pela natureza têm maior importância do que aquelas que foram conferidas ao homem pelo fato da mulher dar as primeiras noções de vida. A mãe, gente, pela proximidade muito maior do filho,
é a pessoa que mais influenciará aquele espírito recebido como filho. A mãe deve se esforçar para dar ao filho a educação moral através do seu melhor exemplo, da sua melhor versão, da busca constante por seu aprimoramento, para que ela possa oferecer a seu filho o melhor que ela tem. Percebam que a gente aqui está usando o sentido amplo da maternidade, incluindo o maternar dos filhos que não foram gerados no nosso ventre. Uma vez que a maternidade é uma prova que é regida pelo amor, somente pelo amor, não tem a menor relevância de qual corpo serviu de transporte para que seu filho chegue na Terra. Quando nos colocamos em total aceitação da prova da maternidade, é absolutamente inconcebível que haja distinção entre o amor e o maternar de uma mãe que gerou seu filho no ventre e uma mãe que gerou seu filho no coração. Essa comparação é absolutamente equivocada, é injusta, e sem falar que nenhuma de nós, mulheres, mães, estamos em uma competição. Nenhuma de nós está competindo e buscando a plaquinha de melhor mãe do mês. Então, assim, isso não importa, isso pouco importa. E de qualquer forma, os filhos que a gente recebe através do nosso ventre ou do nosso coração, eles não são nossos de qualquer maneira, né? Eles são, antes de tudo, filhos de Deus, e esse Deus nos confiou esses filhos. E quando a gente retornar à pátria espiritual, esse mesmo Deus vai perguntar pra gente: e aí, o que você fez do presente que eu te mandei? Do filho que eu te emprestei? Você soube cuidar dele? Que a resposta seja sim, né? O Livro dos Espíritos também apresenta uma outra pergunta, a de número 890, que questiona se o amor maternal é uma virtude ou é um sentimento instintivo, que é comum aos homens e aos animais. E a resposta é o seguinte, gente: é uma parte uma coisa e em parte outra coisa também. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos, no interesse da conservação desses filhos. Mas no animal, esse amor ele se limita ao tempo que o cuidado é necessário e termina quando esse cuidado se torna inútil. No homem, não. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta devotamento e abnegação que constituem virtudes. Sobrevive à morte, acompanha o filho além da tumba. Então, sim, é algo maior do que nos animais. E aí a gente pode então se perguntar: mas se a maternidade é uma prova para as mulheres, ela seria obrigatória para todas as mulheres? Do tipo, se eu estou vivenciando uma jornada terrena em um corpo feminino, logo eu sou obrigada a ser mãe? Não existe outro caminho para que as mulheres alcancem a evolução que não seja através da maternidade? E a resposta é não, gente. Não é obrigatório. As mulheres, os espíritos que estão vivendo uma experiência num corpo feminino nessa jornada, eles não são obrigados a passar pela maternidade. Cada um de nós é um indivíduo e apresenta variações do que veio buscar na encarnação presente. Quais experiências que precisa encarar, quais habilidades que precisa desenvolver. Nem todas as mulheres querem ou precisam passar pela maternidade. Cada vez mais a gente observa que as mulheres têm até adiado a maternidade em detrimento da realização de outras coisas. Seja um período maior estudando, a busca pela estabilidade profissional ou a realização de outros sonhos mesmo. Existem mulheres que estão convictas de que não querem ser mães. E não há nada de errado com essa escolha. Aliás, essa escolha ela sequer deve ser questionada, sequer deve ser julgada, pelo simples fato de que ela não é sua. Cada um de nós é responsável pela nossa escolha. Então, assim, nada de ficar metendo o bedelho na escolha da coleguinha do lado. Se ela não quer, ela não quer. Ela não se sente preparada, ela não se sente capaz, ou simplesmente ela não quer. Então, a gente precisa respeitar isso sem julgamentos, porque essa obrigatoriedade não existe. E a gente observa também muito isso em algumas crianças, né? As meninas, às vezes pequenas, você vê em algumas aquela predileção
por brincar com brinquedos que simulam a vida adulta, por exemplo, bonecas, e elas vão simular que elas estão cuidando daquela boneca como se fosse o filhinho delas, vão dispor as bonecas assim como se fossem família, mamãe, papai, filhinhos e tal. Algumas meninas gostam de brincar que estão cozinhando, né, fazendo comidinha, e já outras crianças, outras meninas, vocês vão ver assim, que não tem esse gosto, essa predileção. Elas querem brincar de esportes coletivos, jogar bola, ou até de brincadeiras que simulem carreiras profissionais, né? Cientista, astronauta, piloto de Fórmula 1. E não tem nada de errado com isso, gente. Não quer dizer que a menina que gosta de jogar bola hoje, ela não vai querer ser mãe no futuro. E nem aquela que brinca de comidinha hoje, assim que for possível, vai ser mãe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E são escolhas que precisam ser respeitadas, porque tem toda uma programação anterior. E isso precisa ser respeitado e valorizado, né? A doutrina espírita também nos fala que nós nos reunimos com os nossos filhos em sonhos, aqueles que virão a ser nossos filhos, né? Para dar continuidade e concluir o planejamento da chegada deles. E que isso ocorre com espíritos que estão afinados e alguns que nem tão afinados assim, mas que precisam chegar através daqueles pais, daquelas mães. E aí a gente tem essas mães e filhos têm questões a resolver. Podem ser questões de aprendizado, de filho para mãe, da mãe para o filho, questões de reajustes, em que só o sentimento materno totalmente desmedido é capaz de curar medidas de ressentimento, feridas de ressentimento, né? E aí, aqui eu estou falando na maior parte dos casos, né? Que o amor materno, o amor filial, ele é capaz de curar as feridas do passado. Mas, infelizmente, tem uma parcela dos casos em que as questões de resgate são tão profundas que perpassa o véu do esquecimento. E aí, mesmo sem saber a razão, aquela mãe não se sente confortável com o filho, ou o filho não se sente confortável com a mãe. E a barreira do ressentimento não é vencida, e infelizmente, às vezes, a gente é surpreendido com casos de abandono e com casos de animosidade entre as mães e os filhos, chegando a extremos mesmo. E aí, não só a gente tem a perda de mais uma oportunidade de ajuste de contas através de bons sentimentos, mas também a gente tem o aumento de débitos. A questão, além de não ser resolvida, ela piora, né? E o que uma mãe pode fazer nos casos em que existe tanto desconforto, onde só deveria ter amor? A gente reza, a gente deve rezar. Chico Xavier também disse que as preces de uma mãe por um filho arrombam as portas do céu. Gente, a gente tem a certeza de que a gente está na família que a gente deveria estar, com todos aqueles que vão nos auxiliar no desenvolvimento do que a gente precisa. Então, não, você não recebeu o filho errado, você recebeu o filho certo. O que gera o desconforto provavelmente é alguma coisa que aconteceu no passado. Você nem se lembra, não sabe o que é. Então, reza. Se isso ocorre com o seu filho e enquanto ele é criança e não tem entendimento para vocês conversarem, ou se o seu filho já é um adulto e você não se sente à vontade para conversar sobre esse tema, espera o seu filho adormecer, que aí o espírito vai estar mais acessível, o espírito do seu filho vai estar mais acessível naquele momento. Então, reze, peça perdão, perdão com sinceridade, seja sincero. Diga que você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que se passou, mas que nesse momento, na encarnação presente, você está disposta e de coração aberto para vencer todos os obstáculos dessa jornada e viver plenamente o amor que está destinado para as relações de mães e filhos. Agradeça a Deus pela oportunidade de ajuste entre vocês e mostre sinceramente que você está disposta a trabalhar na correção que tiver que ser feita. E enquanto o seu filho estiver acordado, mostre através de ações e de palavras o quanto aquele filho é querido e quanto você é grata por tê-la como filho. A prece é grande aliada tanto para quem fala quanto para quem escuta.
E eu termino a nossa conversa desejando que nós, que abraçamos a prova da maternidade, possamos contar com o amor e com a doçura de Maria, a mãe de todas as mães. Que possamos buscar nela a sabedoria para conduzir nossos filhos de maneira afetuosa, com muita gratidão e com alegria. Que Maria possa abençoar o ventre de cada mulher que nesse instante está rezando para ser mãe. Que Maria possa dar resiliência a cada mãe que nesse instante chora com tristeza, vendo que seu filho tomou o caminho da dor, do crime. Que Maria possa consolar cada mãe que nesse momento chora a perda de um filho. Que possamos ter um Dia das Mães abençoado pela Mãe das Mães, porque só com a bênção daquela que sabe do maior amor do mundo é que as mães podem se sentir felizes, plenas e agraciadas. Eu desejo um bom domingo para vocês, feliz Dia das Mães e até a próxima.